Família cresce, família tem filhos, tem filhas. E nessa semana a gente teve esse privilégio, está tendo o privilégio de receber algumas das nossas filhas. E eu queria, por favor, convidar aqui o pastor Valério. O reverendo Valério é pastor lá na Igreja Presbiteriana da Paz, mas já foi conhecida aqui como Congregação Boas Novas, tempos que passaram, e a gente vai receber agora a palavra do Senhor com muita alegria. Que o Senhor nos abençoe. As crianças podem ir agora, por favor. Graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui na mamãe, estar com os irmãos e a gente conversar um pouquinho, né, das palavras do Senhor, mas não dá para conversar um pouquinho sem falar da filha de vocês, né? Estou lá há 10 anos, estou entrando no meu 11º ano na Igreja da Paz, antiga Boas Novas, e pelo caminho, o bom do Natanael ter vindo comigo no meu carro, é porque vai lembrando de coisas, a gente vai conversando sobre as coisas que já se passaram e que veio combinar onde eu estou pastoreando esta igreja. Estou aqui junto com 2 presbíteros, né? E com suas famílias, o presbítero Natanael e a Lucinha, lá atrás, o Robson, a Vanessa, sua esposa, e o Luquinhas foi lá para dentro, e minha esposa está ali atrás também, a Regina. Mas a gente fica muito feliz de comemorar com vocês esses 50 anos, porque também estamos comemorando 20 anos de igreja organizada lá, essa semana. Amanhã já começa de manhã cedo com um bazar beneficente, que é um absurdo, reverendo. É um absurdo esse bazar. Eles vendem roupa boa, e uma vez eu não sabia nem o que era a marca Lacoste, sabe? Eu tinha ganhado de uma pessoa lá de Pedro Leopoldo várias camisas Lacoste embalada um saquinho, e eu comprei uma para mim a R$1 no bazar da igreja, né? E pessoas lá perto que vocês conhecem, como a região ela é carente, usaram comprar Lacoste original a R$1. Amanhã vai ser ainda R$1. Tem 11 anos que eu estou lá e é R$1 o bazar. Eles aprenderam com o pastor anterior a mim, que não é o valor do bazar, é o benefício que a igreja faz no lugar que é importante. E assim o Senhor tem abençoado, que todo bazar, o montante é muito que vem depois de vender, mas as pessoas beneficiadas e a alegria de ver a comunidade chegando lá é muito legal, muito legal. Esta filha é missionária porque aprendeu com a igreja a ser missionária, né? A mãe. E isso é muito legal, isso é uma marca muito boa. É família, é uma palavra que repetiu demais ali, hein? Família. A igreja é conhecida assim mesmo, é como família, uma grande família, família do pai, em várias localidades. E lá foi conhecido há um bom tempo, e os irmãos talvez lembram, né? A igreja do buraco e tal, né? Não sei se vocês sabiam disso, que estava abaixo da rua de cima. E tem muitos casos interessantes da igreja lá. Segundo a nossa ideia humana, um erro que na hora que foi terraplanou pela rua de baixo e tal. Hoje a entrada da igreja está no nível da rua de cima. As pessoas entram sem escada, né? E lá embaixo está lá para construir ainda, muita coisa ainda. A igreja ainda não tem, de um lado ainda falta janelas. Esse mês passado nós colocamos um portão de grade na frente, uma porta de grade, falta colocar uma porta de vidro, falta colocar o piso. Mas esta igreja me impactou
no ano que ela me escolheu para lá, e na verdade a minha esposa, e a gente viu como era uma igreja amorosa. E aí a gente chegou em casa, eu lembro da Regina, ela falou assim: você já está achando que vai ficar lá, né? Eu disse: não, estou tranquilo. Mas se a gente não ficar lá, fica sabendo uma coisa: nós vamos mandar ofertas para aquela igreja. Porque até mesmo quando a gente estava precisando de dinheiro de uma época de construção, e a gente estava com um montante lá no caixa, aí o conselho achou por bem investir, não na construção, mas investir nas vidas que estavam passando necessidades. Rapou daqui da igreja uma comitiva que foi lá em Mantena, levando produtos para ensinar a fazer água sanitária. E Dona Genesi, uma das matriarcas lá da igreja, juntamente com outros irmãos, foram até Mantena para ajudar no problema de enchente que teve lá. Eu falei assim: vocês estão sem cabeça mesmo, né? Precisando construir, pagar o pastor para ter uma vida melhor. E elas foram, pegaram o dinheiro e não vão ajudar a quem está precisando. E isso nos impactou sempre, e aquela igreja tem nos impactado desse jeito. Estamos passando por muitas outras dificuldades agora, mas quem está, né? E no tempo presente, cantamos aqui: Ele está presente. Em qualquer momento Ele está presente. E a igreja continua, então, fazendo a sua história nos passos da mãe. Nos passos da mãe. Como daqui saíram muitas igrejas e obreiros, também de lá saiu vários obreiros. Estava conversando agora mesmo com o pastor, né? O pastor Enoque, o pastor Genildo, toda vez que ele chega de férias e passa lá na igreja, o coração da gente enche, porque ele tem um amor por onde ele cresceu espiritualmente, por onde ele se alimentou primeiro e partiu para a Bahia depois. Que bênção, que bênção. Não podia ser de outra forma assim, a gente não ler um texto tão importante hoje e talvez tocar nos assuntos necessários para nós como igreja. Sem mais delongas, vamos abrir lá em Atos capítulo 4, nós vamos até o capítulo 5, versos 11, capítulo 4, versos 32 para frente. Que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Quando assumi a igreja lá, enquanto os irmãos vão abrindo aí, Atos está aí entre Gênesis e Apocalipse, vocês vão chegar lá. Aí um dos irmãozinhos falou assim: o senhor vai dirigir a combosa? Vou. E o senhor vai carregar as caixas de legume para fazer as cestas lá para distribuir? É claro que vou. Estou aqui para isso. 2 vezes por semana. Agora parou, nós não temos mais a Kombi. Também quebrei a igreja que tinha, então não tem nem cozinha mais, né? Em breve terá, mas ainda não tem. Aí fazia um trabalho social muito legal e fazia cestas básicas para 50 famílias que não eram da igreja, com legumes que a gente pegava de um sacolão que tinha 2 unidades dessa mesma empresa, que doavam para a gente um fundo de banca. E lá ficava a gente da igreja com outras pessoas da comunidade, separando os legumes, fazendo uma cesta. E aí terça e na sexta eu dava uma palavra à tarde para essa turma toda lá, falando das escrituras, falando de Cristo, e eles levavam sacolas cheias de mantimento. Nós vamos fazer uma filmagem sobre essa história do projeto Sopão lá. E quando nós chegamos no meio da favela, numa casa lá, e nós que entramos, toda azulejada que nem minha casa tinha azulejo por tudo que é lugar. Aí a senhora falou assim: nós construímos aqui com o dinheiro que nós economizamos de comprar cesta básica para a nossa casa. Por causa de vocês lá, nós conseguimos. Eu sempre quis ter uma cozinha arrumada, e tinha uma cozinha arrumadinha na casa dela lá.
Aí eu e a irmã que fazia o projeto saímos de lá jubilosos de ver isso, né? Então a gente carregou bastante peso. Fiz buracos também lá, né? Alguns tubulões foi braço da gente que bateu lá. Mas vamos lá, olha que gostoso que nós vamos ler aqui agora. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria a seu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços acharam-a morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Ela por si só é suficiente, ó Deus, para trazer ao Pai admoestação, correção, consolo, exortação, transformação em cada um de nós. Ó Deus, tanto eu preciso de Ti, como Teus servos também, tanto a transmitir como ouvir e praticar as verdades da Tua palavra. Ó Deus, tão somente seja a Tua palavra evidência em tudo que falarmos aqui, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, a igreja é composta de várias pessoas, e como falamos, de família. E de família a gente tem vários irmãos, não é não? Eu estava lembrando, voltando à história da Igreja da Paz, havia umas janelas lá embaixo de madeira, que construíram as salinhas de escola dominical. Uma delas está preservada e foi restaurada para virar um mural depois na igreja
depois de construir uma parte lá para ser um mural de recordações da igreja. E eu fiquei sabendo de onde veio esta janela. Foi de uma senhora que a casa dela ia ser demolida, acho que parece lá na favela São José, não estou lembrando muito bem se era isso mesmo. E essa senhora era mãe de uma pastora metodista. O nome dessa pastora é Airã. Se os irmãos não sabem, eu me converti na igreja metodista. Eu fui missionário pela igreja metodista. E como missionário, quem me trouxe para a redondeza daqui foi essa pastora, Airã. Aí eu chego lá, ele me conta essa história. Eu falo assim: poxa vida, aonde que eu vou tem alguém com passos metodistas dentro do lugar, né? Então achei muito interessante essa ligação. Embora tenha umas questões doutrinárias bem contrárias a que nós cremos na igreja metodista, eles são irmãos, são irmãos. Há muita gente que veio da metodista, outros vieram da Assembleia, né? Tem gente que já passou pela Assembleia, tem gente que passou pela Batista, alguns já passaram por várias, tem gente que já passou por várias. Lá na igreja mesmo tem uma irmãzinha que de seitas a igreja já passou por um punhado, e hoje está na Igreja da Paz, igreja presbiteriana. Então, há muitos por aí. Mas o que realmente nos faz cristãos autênticos? Né? Quais são os sinais? Vou tirar aqui um pouquinho, para ver se fica melhor. Quais são os sinais que o crente fiel demonstra em sua vida? Placa a gente já sabe. Isso não é da reino dos céus. Placa não nos faz crente, né? Não nos faz. É necessário congregar e estar no lugar. Quando falar aqui família, eu não tenho outra ideia de vida cristã que não seja desta forma, de família. Então a gente toma a placa, na verdade, aqui no caso como vocês falaram, nona, é porque é o lugar da família de vocês, né? O lugar da família dos irmãos. Lá em Justinópolis é a Paz, lá em Pedro Leopoldo é Pedro Leopoldo, lá em Itabira, que eu sou natural de Itabira, é a igreja lá de Itabira. Então os crentes se reúnem em vários lugares, mas o que faz ser autênticos é o que nós queremos conversar mais nesta noite, olhando para esse texto. E eu acredito que esse texto é um dos melhores textos para falar do que é autenticidade na vida do cristão. Nós vivemos uma época em que essa autenticidade está indo para os ralos abaixo. As pessoas talvez não entendam nem o que é ser membro de igreja e o compromisso que tem, aliás, o privilégio que tem. O privilégio de, sinceramente, eu não acho muito legal. Eu não tenho, eu não me sinto na condições de falar assim: nó, que maravilha, eu sou pastor. Isso faz tremer meu coração todas as vezes que alguém me fala: ô pastor, ou vem cá pregar, né? E todo domingo prego, ensino, todo dia estou ensinando. Senhor, é um privilégio ser pastor. Digno, com certeza não sou, mas é um privilégio ser presbítero, né, Afonso? Um privilégio. É um privilégio servir na igreja, é um privilégio. Isso que eu gostaria que cada vez mais os cristãos percebessem, buscassem mais entender o que te faz ser autêntico como crente, como cristão, o que te faz ser diferente diante de todos. E é tão interessante, porque quando a gente pega este livro de Atos dos Apóstolos, que muitas vezes eu gosto de falar que o nome deveria ser mudado e chamado Atos do Espírito sobre a igreja, e isso define não só este período, mas até os dias de hoje, até os dias que Jesus voltar. O Espírito Santo foi doado pelo Pai e pelo Filho, tornando-se
selo sobre nós e que faz a igreja permanecer até o fim, porque as portas do inferno não podem prevalecer quanto o ide da igreja. O Espírito Santo assegura esta vitória. Além de tudo, uma vitória particular de cada crente, mas do todo como crente, porque fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E é isso que a gente vê neste livro. Este livro deveria talvez ser lido mais vezes por nós e mais vezes meditado a cada instante, para a gente voltar à essência do que é ser igreja. Aí o pastor vai falar assim: voltar a ser igreja primitiva? Não, irmãos. Os irmãos ainda estavam mais tateando do que nós. Estavam mais tateando na fé do que nós. Hoje nós temos a Bíblia toda em nossas mãos. Não nos faz menos responsáveis daqueles primeiros irmãos. Não nos faz melhores nem piores do que eles. Com eles, nós fazemos parte de uma igreja triunfante. É uma igreja que vai vencer, não, já venceu. Cristo morreu e ressuscitou, e essa é a prédica, é o que mais se prega aqui neste livro, essa essência. Cristo se tornou como nós, Deus homem, morrendo pelos nossos pecados, para redimir dos nossos pecados, nos fazer um povo exclusivo do Senhor, comprado, como foi falado pelo pastor aqui, com um alto preço, foi pago. E aqui este livro vai mostrar a história de irmãos fiéis e também de irmãos não tanto fiéis. Mostra o nosso dia a dia. E eu não poderia olhar para este livro e não considerar coisas particulares daquela época, e é nisso que a gente vai ver. Este livro realmente precisa ser mais vezes por nós consultado e lido. Lógico, é toda a Bíblia. Esse livro mostra que com o Espírito Santo sobre nós, o penhor da grande vitória sobre o pecado, ele tornou-se, porque é um penhor inviolável, quando está escrito lá em Efésios capítulo 1, 13 e 14, o Santo Espírito da promessa e penhor que assegura a vitória contra nós mesmos, o pecado que habita em nós, a vitória contra o diabo e a vitória contra a morte. Já somos do Pai. Que privilégio, né? Se tem alguém ainda que não tem Cristo como Senhor em sua vida, é só com Ele que vencemos a nós mesmos, o diabo e aquilo que normalmente as pessoas falam: não tem jeito para a morte. Tem sim. Cristo Jesus, a morte foi tragada pela vitória. Amém? Então, eu gostaria de pontuar com os irmãos algumas colocações aqui que são sinais de uma igreja, de um cristão verdadeiro, de um cristão verdadeiro, de um crente fiel. Alguns sinais. Também vou falar um sinal que não é muito favorável, né? É um dessinal, né? Ou melhor, é um sinal ao contrário, mostrando algo que não deve estar em nós. Mas vamos lá. Primeiro, quanto à igreja, olhando para o texto, da multidão dos que creram, quanto à igreja aqui, a igreja primitiva, após a prisão de Pedro, se vocês voltarem aqui, vocês vão ver no capítulo 3, Pedro cura lá o paralítico de nascença e tal, e ele prega e tal. No capítulo 4 ele vai ser preso, ele e João e tal, e acontece aqueles milagres. Então muita coisa que acontece ele com Pedro e João, e o sinal ali foi dado. Essa igreja da multidão dos que creram era só um coração e alma.
ela tinha um único propósito. Com certeza, você tem algum sonho, é o propósito que você tem para fazer. Nós temos vários sonhos e fazemos propósitos na nossa vida. E nós sabemos, né, de cor, sempre a primeira pergunta do breve catecismo, né? Então, glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre e tal, a gente fala nisso, né? Mas esse propósito único que essa igreja tinha, então, da igreja do todo, ela tinha o propósito de glorificar a Cristo, a ponto de que toda a disposição da vida que estava centrada na pessoa de Cristo era anunciada. Observe, versos 32, da multidão dos que creram, era só um coração, ninguém considerava nada seu, e verso 33, com grande poder os apóstolos davam sinal da ressurreição de Jesus. No propósito da igreja toda, como cristão verdadeiro, ela carrega esse sinal de falar da sua essência, Cristo ressurreto. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, e eu não posso esquecer uma coisa: está voltando, né? A mensagem é completa, a mensagem não é parte, né? Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que falar outra coisa que aconteceu aí. Só morreu? Não, ressuscitou. Então você venceu. E mais, ele subiu aos céus. Ah, sim, subiu. Isso é muito importante. Intercede por nós todos os dias, guardando-nos em si mesmo, e voltará com poder e glória. A igreja tinha essa certeza. E mais, se a gente voltar lá em Atos 2:42, depois daquela grande multidão que se converte na primeira pregação de Pedro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina? Cristo ressurreto. Esse é o ponto mais importante, porque esse é o sinal maior. O sinal não é porque tudo me vai bem, o sinal não é porque eu sofro por Jesus. O sinal é que Jesus Cristo, o Deus Filho, se tornou como um de nós, morreu e ressuscitou. Essa é a essência da doutrina apostólica. De princípio ao fim de Atos, vai ser sempre falado, até o dia da volta do Senhor Jesus, temos que anunciar a morte, a ressurreição e a vida do Senhor. Ela tinha esse único propósito, mas ela tinha mais algo no coração, essa disposição neles de generosidade entre os irmãos. Vamos ver algumas coisas. O 32, parte B, diga: ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma. E aí a gente pula um pouquinho do 34 ao 36, e aqui nós vemos eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Muito interessante isso, uma disposição de ir ao outro. Dentro dessa disposição da igreja, mostra esta generosidade. É em conjunto que ela trabalha assim, é em conjunto que ela se dispõe a ir ao outro, a ir ao próximo, para anunciar o seu propósito único: Cristo Jesus. Cristo Jesus. Em tudo que você faz como igreja, a generosidade deve ser uma marca genuína no seu coração. Na hora dos dízimos e ofertas, eu concordo e assino embaixo de tudo que o pastor falou aqui. Eu nunca concordei que dízimo é 10%. 10% é a miséria que a gente põe aqui, porque os outros 90% é tudo dele, pois somos dele. Tudo é para Ele, meus dons, meus talentos, o que eu posso fazer e ser, é para Ele. E para Ele como? Se você for para a primeira carta de João, quantas vezes João fala: se eu não amar o próximo, se eu não socorrer o outro? Como essa generosidade está marcada. Eu não posso, como eu falei para vocês, não posso descartar uma coisa aqui. O pastor está falando agora que todo mundo vai vender suas casas, propriedade, e depositar aqui aos pés do pastor Enoque.
Irmãos, isso aconteceu naqueles dias, e havia uma questão que estava ali envolvida. Quantas pessoas se converteram na pregação de Pedro? Essas pessoas não quiseram ir embora mais e ficaram ali. Além de alguns que ficaram pelo Jerusalém, porque os apóstolos continuaram lá, até que, graças a Deus, Deus mandou uma perseguição contra os apóstolos, e aí o pessoal começou a ir para outros lugares que é para ir, né? Assim como lá em Gênesis, nossos pais não encheram toda a terra, e depois os descendentes de Noé não saíram para toda a terra encher e ficar no lugar errado. Aí Deus tem que mandar alguma coisa para o pessoal começar a caminhar, né? Então, às vezes, quando vem umas pelejas, pode saber que Deus está querendo que a pessoa comece a sair do seu ostracismo, né? Ficar olhando para si o tempo todo e ir para os outros, ir para outros lugares. Todos nós somos missionários, não tem aquele negócio missionário A, B, ou C ou D. Todos nós somos missionários. Deus comissionou os discípulos, não foram os apóstolos. Todos os discípulos são comissionados a pregar, e pregar muitas vezes com generosidade. Mas aqueles irmãos ficaram lá. E mais além disso, quando começou a primeira perseguição aos cristãos, quem que perseguiu os cristãos? Os judeus, os sacerdotes. E muitos foram tirados da sua casa, perderam seus empregos e começaram a passar necessidade. Fato é que o apóstolo Paulo, olha de novo a generosidade, o apóstolo Paulo pregava de igreja em igreja, pegava as ofertas para levar para Jerusalém, porque tinha gente passando fome, passando necessidade em Jerusalém. Levava para outros lugares também. Tem tanto que o apóstolo Paulo fala assim, que a melhor igreja mesmo foi a de Filipenses, né? Da Macedônia, porque sempre supriram ele, e supriram o apóstolo Paulo mesmo na cadeia, até o fim, supriram as necessidades do apóstolo Paulo, graças a Deus, né? Que aí nós temos várias cartas escritas ali, que sem o dinheiro Paulo não ia conseguir comprar os materiais para fazer as suas cartas às igrejas, né? Então a generosidade, o que é o marco aqui, é essa generosidade que o verdadeiro crente tem. Aqui o pessoal fala assim, parece que a última parte que se converte é o bolso. Outro tem difícil, tem um escorpião bravo lá que o pessoal não quer abrir mão de investir. Desde quando a igreja teve um tempo melhor financeiramente, a ordem lá no conselho é: gasta tudo. Igreja não é banco. Igreja tem que receber para agir. Gasta tudo, né? E é isso mesmo, porque nós temos que ser generosos no todo, fazer parte do todo. Amanhã vai ser um dia D lá, porque vai ser desde manhã cedo, depois à noite tem mais culto, e são poucos, e os poucos vão estar lá agindo e fazendo algo para a glória de Cristo. E no meio disso fazer o que mesmo? Qual que é o objetivo único da igreja? O propósito único, uma só coração e alma, Cristo. Cristo. Esse é o propósito único. Mas do exemplo de alguns, no verso 36 e 37, nós temos aqui o José da Consolação, conhecido depois por Barnabé. Ele, para mim, é a grande contradição com o próximo ponto, né? Os irmãos já estão sabendo quem que são. Porque o José da Consolação vendeu tudo que tinha, depositou aos pés dos apóstolos todas as coisas. Mas se fosse valor financeiro, a gente fala assim, nossa, que irmão que doou tudo, né? E todas as coisas ali ajudou. Mas esse Barnabé teve um marco impressionante. Barnabé era uma pessoa que se importava com aqueles que ninguém vai importar. Há poucos dias, acho que foi domingo passado, de manhã na escola dominical, foi sim, domingo de manhã na escola dominical. A graça vence
A nossa rebeldia foi o título da mensagem. E nós trabalhamos sobre a vida de Manassés. Você com certeza não falaria assim: esse aí não pode ir para o céu. Esse não pode ir para o céu. Camarada pegou o altar que era para o Senhor e colocou postes ídolos lá. Além de colocar no altar lá em Jerusalém os postes ídolos e oferecer a Deus Baal e outros deuses, ele pega os filhos, não foi o filho, foi os filhos, e oferece a Moloque. Era um bezerro, um boi, com a boca aberta, e jogava lá dentro uma estátua de bronze. A pessoa em oferenda, e por baixo dele, que era de bronze, colocava fogo. Então o negócio ali, só de jogar lá dentro, já virava cinza. Ele ofereceu seus filhos como oferta a um Deus estranho. Você fala assim: esse aqui não pode ser salvo, não. Matou os próprios filhos. Quem era assim que Barnabé ajudou? Paulo, Saulo. O improvável, mesmo depois da conversão, os apóstolos falam assim: sei não, é traíra, né? Esse aqui não vai dar certo. Mas quem teve do lado do Paulo? Barnabé. E ele teve o lado também de uma pessoa muito importante que se mostrou medroso, inseguro. Os estudiosos têm dificuldade de entender por que Marcos, primo de Barnabé, voltou para Jerusalém. Alguns vão falar porque ele não concordava de Paulo e Barnabé pregar aos gentios. Eles cada vez mais estavam indo para os gentios. Alguns dizem isso, pode até ser, mas é interessante que ele vai embora depois que Paulo expulsa o demônio de um mágico. Será que ele ficou com medo do demônio? Não sei o que aconteceu com esse sujeito. Só sei que ele foi inseguro, medroso, porque cada vez mais aonde Paulo e Barnabé iam, uma coisa, como Paulo lá na frente vai dizer: eu tenho certeza de uma coisa que o Espírito Santo me fala que vai ter: cadeias e prisões, açoites, é isso que vai ter. E às vezes ele não queria passar por essa experiência. Mas quem esteve com Barnabé quando esse sujeito chamado Paulo, depois de convertido e pregava e tal, né, muita gente se convertia, quem ajudou Marcos a se firmar? Foi Barnabé. Ou a igreja precisa de pessoas que lidam com aqueles que jamais a gente acharia que poderia estar na igreja. A igreja precisa ter gente assim. Este é um outro sinal muito importante para que não só algumas pessoas sejam assim, mas que nós todos sejamos assim. Tem um fato meio triste acontecendo, que sempre acontece em algumas igrejas sérias, de fazer disciplina na igreja. Então o caso já é conhecido da minha igreja, sabe? O caso que o conselho já está tratando. Sabe o que eu falei para o conselho que mais me assusta? De bênção, né? Que eu fico feliz que a igreja aprendeu, que a igreja, sabendo que a pessoa é faltosa, andaram conversando com as pessoas: não vá embora, fique, que aqui é o lugar de você ser tratada e ser cuidada. Porque normalmente quando a gente vê uma pessoa caminhando para a disciplina, a gente fecha a cara, a gente fica assim: a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, fica querendo saber, né, o que aconteceu e tal. Mas a igreja deve ser aquela que vai lá na pessoa e ajuda a caminhar. José da Consolação, Barnabé, mais do que suas ofertas, era uma pessoa que se importa. O cristão é aquela pessoa, o tipo de pessoa que realmente se importa. Mesmo que não vai dar muita mudança, mesmo que não vai dar muita coisa diferente, mas ela se importa, porque alguém se importou por ele, não é? Eu gosto muito daquele texto de Romanos 5, versos 8 até o versos 11, que fala assim: Deus provou seu amor
para conosco quando nós éramos inimigos. Eu não consigo compreender essa dimensão de amor, porque esse é verdadeiro amor. Se importa. Deus se importou com você e comigo. Um verdadeiro cristão se importa. Mas, como a igreja tem problema, né? É uma coisa que nós não podemos ser, mas às vezes a gente vai ver pessoas assim na igreja. Há maus exemplos a não seguir. E está registrado aqui é para a gente não seguir. Porque Ananias e Safira, quando você analisa aqui o texto, eles venderam a propriedade, não fizeram com Barnabé. É muito interessante, né? Logo depois da história do Barnabé, aí vem, entretanto, apesar da igreja, da multidão dos que creram, era só um coração e alma, a generosidade estava lá, correndo o coração dos irmãos, a disposição, o propósito único de Cristo ressurreto. Eu não duvido que Ananias e Safira também criam que Cristo ressurreto. Eu não posso nem falar que eles não foram salvos, eu não posso falar isso. Acredito que Deus deve fazer eles parar para eles ficarem salvos. Não porque tem mérito, mas se você lá ler em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala que havia muitos doentes e não eram poucos aqueles que já morreram por causa de uma vida pecaminosa, para não desonrar o seu Senhor. Aqui deixa a coisa com o Pai. Aqui não é meu terreno, não. Nenhum de nós. É do Pai. Mas olha que interessante, é que eu já vi gente explicando que Ananias e Safira não deram o dízimo corretamente da propriedade, mas aqui está falando que eles retiveram parte. Essa expressão aqui é que eles deram muito mais do que dízimo. Eles depositaram um valor montante lá, muito grande, mas parte eles retiveram para si. Sabe o que isso me cheira? Falsa piedade. Vou mostrar para todo mundo que eu sou piedoso, vou dar as ofertas, eu vou orar em voz alta, eu vou cantar, eu vou pregar, vou lá para o seminário me formar. Falsa piedade. Quer mentir para quem? Hoje em dia a gente está vendo muito crente assim, com uma falsa piedade. Eu sempre tive medo de experiências espirituais, né? Eu vim de uma igreja que passou muitos ventos de doutrina, então eu tive algumas experiências naquela época e tal. Não negligencio algo que o Senhor fez comigo naquele período, que eu ainda não era presbiteriano e tal, mas era crente novo. Mas quando uma pessoa falou assim, é porque eu sou espiritual, na hora que a pessoa fala isso assim, meu Deus do céu, tem muita carne nesse lugar. Na hora que a pessoa fala que é espiritual, já fala assim, meu Senhor, já vi essa história em algum lugar. A falsa piedade, isso desonra a Deus demais, é uma idolatria terrível, e o Senhor dele não se zomba, e isso aconteceu com esses irmãozinhos assim. O crente verdadeiro não vive de aparência piedosa, mas demonstra de fato e verdade quem eles são diante de todos, pois sabe que diante do seu Deus, e eu fico impressionado com o Pai, diante do seu Deus não há variação ou sombra de dúvidas, né? Não há nada. Lá no Salmo 139 fala que as trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Não há mistério para o Senhor, não há nada. O crente verdadeiro sabe que está diante da face de Deus dia após dia, a cada momento. Não é no momento agora que nós entramos em um momento especial que Deus está presente. Nós estamos diante do Todo-Poderoso sempre, e não há espaço para uma falsa piedade. Então o contrário disso é um sinal. A verdadeira piedade. A verdadeira piedade. E a verdadeira piedade resume na última parte aqui para nós, que é justamente o versículo 11 do capítulo 5, quando fala que sobreveio sobre todos grande temor. Toda a igreja
E olha que isso ia para fora da igreja, porque eles reuniam no templo, reuniam em outros lugares, de casa em casa. A igreja, como o pastor bem disse, não é aqui. Aqui é o edifício que nós reunimos, mas a igreja é nossa, não é você sozinho também não, tá? Porque senão a pessoa vai dizer, eu vou ficar em casa assistindo lá daqui de casa na internet. Eu sou igreja, eu posso ficar aqui, eu vou pegar o pão lá na hora da Santa Ceia e vou levantar aqui na hora que o pastor estiver orando, vai ser santificado. Não existe isso não. A igreja não é a gente sozinho, a igreja é a gente com outros irmãos, é isso a igreja. Aí somos igrejas. E havia um grande temor, e isso para mim é algo que mexe comigo. Temor. Ela é uma igreja que tem um propósito, ela sabe o que ela tem que falar, que é de Cristo Jesus. Ela é generosa com os de dentro e com os de fora. Ela é generosa. Com certeza dentro da igreja há alguns irmãos que estão escorregando na graça. Tem alguns irmãos que escorregam na graça. Assim, é de graça, né? Acho que pode tudo. Não pode, não, né? Sois predestinados para ser santo e irrepreensível. Santidade. Obrigado, pastor. Eu gostei muito da que o senhor falou. Eu estou levando. Não somos de nós mesmos. Já não éramos antes. Eu sempre falo na igreja, dar meu coração a Deus já é dele, né? E quando morrer eu vou estar diante dele. O que você fez? E nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, entramos para a glória do nosso Senhor, e desfrutaremos não só da dádiva, ele nos dado vida, mas porque nos escolheu, estaremos lá com uma alegria indizível, né? Então tem alguns que acham que isso é motivo de deslizar e fazer o que está, ninguém, pastor, não está olhando, o conselho não me olha. A pessoa fala assim, não, quem me julga é Deus. Eu falo assim, meu Deus, se você que me julga é Deus, porque não teme, porque não estremece, né? Porque a gente tem que estremecer. É assim que Tiago, irmão de Jesus, mandou a gente orar, né? Com prantos, lágrimas, né? Rasgando o coração. É assim que Tiago mandou a gente orar. E isso reflete que a igreja de todos os cristãos, um sinal precioso é o temor. E o que é temor? Temor é um misto de coisas, de amor total a Deus, amor total ao Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas, amor total ao Senhor, submissão à sua palavra. Meus discípulos é aquele que ouve a minha palavra, os meus mandamentos e os guarda. Então, submisso à sua palavra. Medo. Não foge dessa palavra não. É medo. Eu acho tão interessante que até hoje meus meninos, até a minha filha que é surda, estremece. Quando eu falo, né? A casa toda se abala. Então meus meninos, na hora que vai conversar, brinca, me chama pelo nome, em vez de me chamar de pai. Eu falo assim, que coisa é essa, né? Falta de respeito, em vez de chamar de pai, fica me chamando pelo meu nome e tal. Mas na hora que vai começar sério, eles estremecem. Mas eu sou como eles, pecador. Mas Deus não. Ele não é o cara lá de cima. Ele não é o qualquer um. Ele é o Senhor. Então temor, reverência, medo, amor a Deus, submissão à palavra, reverência e desejo de agradar àquele que muito nos amou. São alguns sinais. Poderíamos falar de vários sinais em toda a Bíblia, muitos sinais. Mas olhando para esse texto que nós hoje aqui expusemos, o Senhor espera que sejamos de um propósito único, Cristo, centralizado em nossa fala, em nossa vida, para que o tempo todo outros creem em Cristo Jesus. Que sejamos generosos, prontos
a mostrar generosidade, porque este é um grande sinal da igreja, dos crentes, dos verdadeiros crentes. Sejamos realmente piedosos, pessoas que se importam, e pessoas que são de temor, de um amor extremo ao Pai, de chorar em sua presença, de ter o coração, como na primeira música foi cantada aqui, estender o altar aqui, né? Pegar fogo no coração mesmo por Deus, porque Ele muito nos amou. Então, e aí? Quais são os sinais que você possui? Você vive para a glória dele? Sua vida é para Ele? Seu coração é generoso? Você se importa? Você é temente a Deus? Que o Senhor nos ajude a ser temente a Ele e ter sinais, não só esses, mas desses também, como outros, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Pastor, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, compartilhar um pouco da palavra, e que a igreja de La Paz está lá. Quando quiserem lá visitar, é um grande prazer receber os irmãos. Depois eu vou chamar o pastor para ir lá, né? Fazer a troca comigo aqui. Pastor, permaneça mais um pouquinho aqui. Sim, senhor. Permaneça mais um pouquinho aqui. Olha, ainda não tem o som, não. Deixa eu pegar emprestado esse aí. Aqui tem? Tem não? Acabou a bateria. Nesse aqui. Eu queria chamar aqui os presbíteros da Igreja Presbiteriana da Paz e também os presbíteros da Nona. Queria, por favor, pastor, que o senhor permanecesse desse lado aqui. Eu sempre peço que estrategicamente para ficar desse lado, para os irmãos que porventura estejam nos assistindo aqui, quem sabe, né? Até ouviu hoje e falou assim, devia estar lá, né? Mas estão aí sendo abençoados aqui. Amém. E os irmãos presbíteros da Nona ficassem aqui. A mensagem parece que não acabou e não acaba, né? Você citou aqui a Irã, pastora Irã, filha da Dona Adélia. Isso. Dona Adélia, membro aqui dessa igreja. Eu cheguei aqui, ela já estava há muito tempo. E eu era um improvável que entrou nessa igreja, porque os irmãos estão carecas de ouvir eu dizer isso, né? Porque quando eu entrei por essa porta aqui, eu era um rapaz de 22 anos, pesava 60 quilos, não usava droga, graças a Deus, porque senão eu tinha morrido, né? 60 quilos, 1,90 m, 60 quilos. Mas tinha cara, né? Usava um cabelo comprido, assim, uma figura estranha aqui nessa igreja. Chegando na igreja, mas não fui recebido assim como uma figura estranha, como nós não recebemos as pessoas aqui na igreja como figuras estranhas. E a Dona Adélia foi a pessoa, uma das pessoas que me recebeu, outras também, mas ela era uma pessoa que se aproximou de mim, e no primeiro dia que ela me conheceu, ela até falou: meu filho, você é tão bonito. Eu até brinco aqui que você ganhar uma pessoa para Jesus, às vezes a pessoa até mente, né? Não pode mentir numa hora como essa, você está querendo, né? Mas ela disse isso para mim, e concordava com ela na época, só minha mãe, né? Mas ela disse assim: posso te dar um beijo? Os tempos passaram, Dona Adélia, agora depois de muitos anos, já debilitada, um dia estava no hospital, um dia estava em casa, e o pastor que ia visitar no hospital era esse sujeitinho aqui improvável. Ia lá, às vezes visitar, levar ceia no hospital, ia comemorar com ela em casa a restauração, que ela estava melhor. No dia que ela faleceu, nós estávamos numa viagem, eu e o pastor Marcos, que era o pastor titular da igreja, e o pastor Marcos veio fazer o casamento lá no Rio de Janeiro, e eu estava junto com ele, e a gente recebeu na estrada a notícia que ela tinha falecido. Então o pastor que voltou fui eu. Então a gente não tem ideia de quem é essa pessoa que a gente está cuidando, que a gente está tendo a atitude de Barnabé,
E nós estamos tendo a atitude de Barnabé de muitas maneiras, inclusive na generosidade. Então ela foi generosa comigo, foi amorosa comigo, marcou a minha vida com a atitude dela. E eu dou o exemplo dela porque ela foi uma das primeiras, mas eu poderia citar aqui dezenas de pessoas que foram generosas comigo ao longo da vida. E a nona igreja foi generosa comigo a ponto não apenas de me enviar ao seminário, mas de até querer que eu permanecesse aqui como pastor. E eu estou aqui há tantos anos. Então, é isso que a gente está vivendo, irmãos. É isso que a gente precisa viver como igreja. O que aquele povo lá da terceira igreja viu aqui nesse lugar para querer plantar uma igreja aqui? Viu o invisível, porque não tinha nada de promissor. O que a nona igreja viu lá no Justinópolis? Viu o invisível, porque não tinha nada de promissor. Mas a nossa maneira de ver é a maneira que Deus deu a Barnabé para ver as pessoas. Não ver com os olhos naturais, mas ver como pessoas amadas, filhos amados de Deus. Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho vão conhecer para o nosso. O Senhor é quem escolhe, quem chama, quem vocaciona e tudo. Mas para nós, cada pessoa pode ser um crente. Para nós, a gente não sabemos quem é que o Senhor tem chamado. Nós proclamamos a todos. E aí, a gente quer passar a vocês agora. E aí, tem aqui com o nome do pastor, mas tem também com o nome dos presbíteros. Um certificado de que eu falei até que a gente inventou esse certificado. Não sei se você já viu um certificado desse aqui, certificado de gratidão. E aqui está dizendo assim: agradecemos a Igreja Presbiteriana da Paz, na pessoa de seu pastor e também na pessoa do seu presbítero, vou dar o nome de cada um de vocês aqui, na pessoa do seu pastor Valério Alvarenga Magalhães. Está certo, irmão? Graças a Deus. Porque como igreja filha da nona igreja de Belo Horizonte, prossegue no cumprimento da sua missão, conforme Mateus 28, 18 a 20, não poupando esforços e recursos para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido e pessoas sejam salvas mediante o seu precioso Evangelho. Então a nossa gratidão, a coroa, a nossa alegria é de saber que nós não somos os últimos e nem vocês são os últimos a serem salvos. E aí nós queremos, na velhice, dar frutos, 50 anos de velhice, eu acho que não, também tem 50 anos esse ano, não, estou bem, Nós dois também. Mas nós queremos, e sabemos que vocês também querem, e estão envolvidos nisso. Então, eu passo aqui esse certificado aqui, pode pegar todos, os nossos presbíteros, e a gente quer orar por vocês, mas irmãos, a gente vai orar por nós, Eu queria pedir os irmãos que gentilmente vieram aqui nos abençoar, nos conduzir no louvor para estarem já postos. Eu queria convidar você para ficar de pé no seu lugar. Nós estamos caminhando para o final desse nosso encontro. Ainda não é o final da nossa comemoração, porque a gente termina no domingo. A gente termina no domingo fazendo, sabe o que, irmão? Um tropeiro aqui. Mas é um tropeiro beneficente, nós estamos ajudando a família. Então, a filha faz o que a mãe faz, a gente também continua nas mesmas pegadas. Tem um cachorro quente lá no final que você vai comprar se você quiser comer. Mas eu vou no aniversário, tem que pagar o lanche, porque a renda também vai para a gente atender uma necessidade que a gente quer ver suprida e resolvida aqui em pouco tempo. Nós estamos batalhando, a junta diaconal, os irmãos estão aí fazendo isso. Então, nesse momento nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, e eu creio que você foi desafiado a ser um crente melhor, a ser um crente Barnabé, não um Ananias e Safira. Eu estou bem. Se você está bem, irmão, eu também creio que você é compadre. Se for para fazer assim, uma opinião, o que você acha? Eu acho que eles foram para o céu. Passar vergonha, Vem cá conversar comigo aqui, então. Como é que é esse negócio? Passar vergonha. Não estou aqui para dizer que não, eu até creio. Mas, irmão, a sua vida, ela pode ser melhor, ela pode viver um propósito de Deus com mais profundidade. Eu não quero desperdiçar minha vida, eu não quero nem viver muito desperdiçando, muito menos ser recolhido antes da hora e falar: você não está só atrapalhando isso, deixa só Barnabé mesmo, Ananias e Safira, vamos tirar do caminho, eu não quero. Nós vamos orar agora, e
eu quero pedir o presbítero Vilmontes hoje, que é um presbítero que conhece a história lá da antiga congregação, né? Tempo que o irmão junto conosco, o presbítero, vamos orar por vocês oram por nós, a igreja em oração. Depois da oração, aí nós vamos ter um momento especial aqui de canção e vamos terminar assim, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Amém. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Deus, porque sabemos o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado vitórias, ó Pai, aqui neste lugar. Deus, há tanto tempo estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado passado por lutas, ó Deus, por dificuldades, mas o Senhor tem nos dado vitória. Nós agradecemos, ó Pai, por aquela filha dos irmãos. Ó Pai, que o Senhor abençoe aquele povo ali, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aquela igreja, na pessoa do pastor Valério, dos presbíteros, a liderança daquela igreja ali, ó Pai, que realmente eles cresçam ali, ó Pai, em espírito de verdade, ó Deus, em números, ó Deus, que aquele povo ali, ó Pai, possam ver o Espírito Santo do Senhor reinando na gente, ó Pai. Abençoa, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Amém. Muito obrigado por esses 50 anos de organização da nossa igreja, Pai. Obrigado. Que glorificamos o Teu nome, Pai, porque somente o Senhor merece a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Amém. Muito obrigado por cada um de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém.